Segunda tomada. Luz, câmera, ação. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Estou aqui com fé e coragem, um desafio, com a ajuda do meu grande amigo, meu marido. Sem ele eu não ia conseguir. E quero pedir a ajuda dos bons espíritos, né? E como a gente está, todo mundo pensando em Jesus, então que ele está aqui presente. Espero que sim. Então vamos lá. A gente vai falar sobre esse cara. Eu não sabia nem falar direito o nome dele. Então, é Descartes. Ele é francês, né? E ele é um sujeito inteligente que foi para vários ramos da filosofia, da física, da matemática. Ele foi militar, ele fez um monte de coisa numa curta existência. Um cara incrível. E eu fui aprendendo a admirar. Bom, ele nasceu em La Haye, não fala Havre nem nada, é La Haye, na França, e ele com... Ele tá com ela na lapela, aqui tá cortando. E ele... Então vai. Deixa eu só contar mais perto de você aí. Pessoal, apesar que um salãozão desse aqui. Aí, beleza. E ele, então, ele nasceu em La Haye, na França, e ele, com 6 anos de idade, ele é filho de uma família rica. O pai era escudeiro e tinha posses, tinha terras. Então, com 6 anos, a mãe morre. Então, ele já entra na escola, uma escola jesuíta. Já estou decorado, não estou nem lendo mais. Uma história de jesuítas, uma escola nova, lá em... Não, chama-se a escola, chama La Flèche, de jesuítas, onde ele recebeu uma educação fundada na disciplina e na lógica. Mais tarde ele foi estudar direito, lá em Poitiers. E lá ele se formou em direito, mas ele nunca exerceu essa profissão, porque ele estava já pensando em estudar a mente humana. Ele sempre foi interessado para esse lado. Mas antes de começar tudo isso, gente, ele participou de guerra. Então ele conheceu Maurício de Nassau, que é aquela guerra dos 30 anos. E lá ele conheceu um sargento que também era um filósofo, era um estudioso, que se chama, deixa eu ver o nome dele aqui. Como é que ele chama aqui? Estou conseguindo achar o nome dele aqui. Ele se chama Beckmann. E esse Beckmann falou para ele, não, você não tem que fazer nem direito, nem fazer nada disso, você é um filósofo, você é um cara muito inteligente. Ele falou, sou mesmo. Então, ele foi começar em outro ramo, né? Em outro ramo. Mas ele, então, nasceu em 1596, fim do século XVI, e morreu em 1650, com 53 anos. E ele morreu, gente, lá em Estocolmo, Suécia, longe da França. O que aconteceu? Ele foi convidado pela rainha da Suécia, a rainha Cristina, porque ela viu o potencial dele, né? E ela foi estudar com ele matemática filosófica. E ela queria, o intuito dela era montar uma academia de ciências. Só que a mulher, às 5 horas da manhã, queria começar a aula. E lá na Suécia, lá em Estocolmo, ele morreu em fevereiro. Estava no inverno. Muito frio, muito frio. E ele pegou uma gripe, que foi para pneumonia, e ele morreu. Então, acabou aí a vida dele, né? Desse lado aí. Ele escreveu contribuições filosóficas, já estamos nisso? Então, vamos lá. Ele escreveu vários livros, mas o mais importante chama-se O Discurso do Método, que marcou assim uma revolução na filosofia e nas ciências e tudo mais. Ele propõe um caminho próprio para alcançar o verdadeiro conhecimento
desafiando a tradição de Aristóteles, aristocrática, que dominava tudo. Até então tudo era certo, Aristóteles. E o método da dúvida que ele lançou, ele não veio assim para destruir o que sabiam, mas para ter certeza, para fazer tudo que ele falasse, tudo que ele escrevesse, tudo que ele estudasse, fosse sobre bases sólidas, livres de qualquer incerteza. A partir desse método, ele chega à famosa conclusão: penso, logo existo. Considerado, então, o ponto de partida da filosofia moderna. Tudo se baseou nessa frase. Cogito ergo sum. Né? Que também tem até tradição. Penso, logo existo, ou penso, logo sou. Né? Tá. Aí, o que acontece? O método da dúvida. Como que seria? Descartes propõe duvidar metodicamente de tudo, de todas as certezas possíveis. Tudo que ele fosse estudar, primeiro começava duvidando, para tentar eliminar qualquer possibilidade de erro. Ele observa como nossos sentidos muitas vezes nos enganam. Então, os sonhos, as ilusões. Então, um exemplo, por exemplo, alguém num deserto, está morrendo de sede, está quase morrendo lá, não sei o que, começa a enxergar água, ou uma coisa que ele atentou, que eu falei que ele foi físico. Ele estudou a filosofia, ele estudou a ótica. Então ele começou a estudar a incidência da luz na água. Então ele via que a luz entrava, mas ia para o outro lado. Então, é ilusão? Ele queria ter certeza que nada iria trazer a mentira, certo? E ele falava também que nós temos um gênio maligno, que poderia nos aconselhar de uma maneira errada. E esse gênio, quem sabe, se não era já uns espíritos, que a gente sabe que a gente é muito influenciada por espíritos, todos nós somos. Então ele falava que tinha esse gênio maligno e que ele não queria ser enganado. E aí o que acontece? Ele fez o método da dúvida, né? Ele gerou o método da dúvida. E são as 4 regras do método cartesiano. Cartesiano vem de Descartes, mas não seria decartesiano. Mas não, cartesiano porque o nome dele, Descartes, em latim, é Cartesium. Então ficou método cartesiano por isso. Então, são várias etapas, né? Começa com a evidência. Acolher apenas aquilo que se apresenta de forma clara e distinta, sem possibilidade de dúvida. Depois, análise. Dividir cada problema complexo em pequenas partes, mais simples e fáceis de resolver. Divide em fases. Aí a síntese. Conduzir os pensamentos em ordem, começando pelos mais fáceis até chegar nos mais complexos. E enumeração ou solução. Realizar revisões gerais para ter certeza de que nada foi omitido e que todas as etapas tenham sido cumpridas corretamente. E aí, ele fazia assim, se aparecesse um fato novo, ele começava tudo outra vez, colocava outra vez na evidência e via como é que estava o fato. Ele só aceitava assim, metodicamente. Né? Então, são as 4 regras. E após duvidar de tudo, Descartes descobre uma verdade que resiste às dúvidas todas. Sempre que eu duvido, estou pensando. E se eu penso? Existo enquanto sou um sujeito pensante. Então, eu existo. Né? Penso, logo existo. Mesmo que todas as experiências externas sejam enganosas, o fato de eu estar pensando, duvidando, raciocinando, é inegável. Então, eu acredito que eu estou vivo e que eu existo.
Essa é a base inabalável sobre a qual ele vai construir todo o seu sistema filosófico. Para nós, assim, parece fácil, né? Que é uma coisa, mas não era. Antigamente era tudo diferente. Eles não pensavam assim. Eles cogitavam. Até eu falei para o João, antigamente eles se baseavam numa teoria que, por exemplo, uma camisa suja, se você deixar num canto, no dia seguinte tiver uma barata, eles acreditavam em geração espontânea. Que barata nasce de uma camisa suja. Entendeu? Era agora que a gente sabe que não é nada disso, é fácil, né? Mas ele, pensando desse jeito, ele foi provando muitas coisas. E o dualismo cartesiano. O que é isso? Para Descartes, mente e corpo têm naturezas diferentes. A mente pensa e o corpo só se estende no espaço. A mente não ocupa espaço. Ela não tem partes. Agora, o corpo, ele é matéria. Tanto é que ele pode ser dividido. O corpo pode perder uma parte, né? Você pode amputar um dedo, né? Aquele dedo. Você pode... Você pode perder a visão, certo? Mas a mente não. Então, essa separação, conhecida como dualismo cartesiano, influenciou intensamente as discussões sobre consciência, identidade e a relação entre ciência e religião. Um desafio persistente que ele deixou foi: como duas substâncias tão diferentes podem interagir? Esse problema segue atual e nas ciências cognitivas, que são a neurociência de hoje. E aí, mente ele chamava de res cogitans e o corpo de res extensa, né? Agora, contribuições matemáticas. Ele foi incrível. O que ele inventou, o que ele fez na matemática, ele mudou completamente. Ao criar o plano cartesiano, Descartes integrou a álgebra, que é a soma, a multiplicação, os números, com a geometria, que são as formas, as figuras geométricas no espaço. E permitindo que problemas geométricos fossem resolvidos por meio de equações. Essa inovação foi revolucionária, possibilitando o desenvolvimento do cálculo e de toda a matemática. A matemática aplicada, além de abrir caminho para avanços na física e na todas as engenharias que se conhecem. O legado de Descartes não está apenas na filosofia, mas também na forma como estruturamos conceitos práticos no ensino e na ciência. Então, ele põe o plano cartesiano, vocês conseguem ver? Então, ele começa do zero, tem o negativo para a esquerda e para baixo, e pôs x, y pela primeira vez. E aí ele conseguia, com esse plano cartesiano, dizer, por exemplo, onde está a palavra contribuições nesse quadro? Ele põe do zero aqui, 0, 1, 2, 3, vamos dizer, vamos supor que ele ponha em centímetros, né? Então tá, será quanto? 50 centímetros no plano X por, sei lá quanto, tô chutando, 40 centímetros no plano Y. E aí conseguia formar, né, e dizer, a palavra contribuições começa no X e no Y, no 50 e tanto, portanto. Entendeu? Sempre começando do X e a segunda do Y. Isso aí para fazer as equações, para ensinamento da matemática foi fundamental. Agora, o legado e influência. Ele influenciou várias pessoas, né? Vários filósofos. Então, ele influenciou chama racionalismo de Descartes, que era tudo no racionalismo, no racional. Ele defende que a razão e não a experiência sensível é o caminho mais seguro para o conhecimento.
esse enfoque inspirou grandes pensadores como Spinoza, Leibniz e Kant, que é um cara que era todo cético, esse Kant, não era fácil de se contentar, né? Seu impacto não se limitou à filosofia, pois ele foi fundamental também na formação do método científico e na mentalidade moderna. Buscar fundamentos claros, usar a razão e jamais aceitar verdades sem questionar. Quem que faz isso, gente, que a gente conhece? Kardec. Exatamente. Exatamente. Kardec fala que é fé raciocinada, fé pensada. Exatamente como Descartes. Exatamente, Fátima, matou a charada. Não deu nem chance de ninguém pensar. Kardeciano. Exatamente. É cartesiano nossa. E ele também, Galileu e Descartes, eles conviveram mais ou menos na mesma época. Galileu é mais velho que ele. E eles ficaram assim, aquela revolução científica do século XVII. Eles buscaram superar a física de Aristóteles e a visão da escola, que já estava uma coisa meio que... Pô, Aristóteles, gente, é de anos antes de Cristo, né? 300 anos. Então, eles mudaram tudo isso. E Galileu é conhecido como o pai da ciência moderna. E Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, né? Agora, não, falta um pouquinho. Ele também, ele leu muito Tomás de Aquino. E eles foram grandes... Tomás de Aquino, tanto Tomás de Aquino quanto Descartes foram filósofos que marcaram a história da filosofia com suas ideias e contribuições. Então, ele leu muito também Tomás de Aquino. E ambos pensavam em busca por conhecimento e na existência de Deus. Que Descartes era católico e um dos objetivos dele era provar como que Deus existia. Ah, não, agora vai falar sobre outra coisa. Então, tem pessoas que criticam, claro, o método cartesiano, né? Críticas e limitações do pensamento cartesiano. Esse negócio de dualismo mente-corpo, res cogitans e res extensa, como substâncias distintas e independentes, não é possível. Porque o corpo e a alma, o corpo e o espírito interagem, não tem jeito. Eu posso... tá vendo você? Mas eu tô nervosa e eu fico com o olho meio vesgo, sei lá, e eu começo a imaginar duas pessoas. Então, claro que a mente influencia o corpo. Claro que em tudo, gente, tudo. Quantos exemplos a gente pode dar do corpo ser influenciado pela mente, né? Pelo estado de espírito, pelo medo, por que mais? Por uma doença, né? Uma febre, né? Então a pessoa pode delirar e ver coisas. Então não tem separação. Então esse dualismo que ele falava que era totalmente distintas e independentes, não é. Pelo menos é o que se fala hoje em dia, e eu também penso assim, né? Que não existe que é tudo uma coisa só no fim. E também críticas, racionalismo cartesiano excessivo. Tudo ele pensava demais, tudo era certinho demais. E o filósofo pensando só assim acaba, né? Eles falam que não, que ele era muito demais, severo demais e crítico demais. E agora a visão de Deus em Descartes. Uma curiosidade, a minha filha, quando foi estudar francês, então tem que falar assim, gutural, né? Acredita que ela ficou até com dor de garganta? Que ela não estava acostumada. Então, Descartes. Então, visão de Deus em Descartes. Como ele partiu do pressuposto que ele era vivo, que ele pensava, então ele era uma
uma criatura criada por quem? Por um ser superior. Porque fez tudo, fez o céu, fez a terra, fez os peixes. Então, ele provava que se ele, insignificante, infinitamente inferior em tudo, se ele existia e pensava, imagina esse ser maravilhoso, imortal, mas não é imortal, é eterno, um ser eterno que fez tudo e tudo mais. Então ele provava de A mais B que Deus sempre existiu, né? Garantia da verdade. Prova ontológica da existência de Deus. Esse negócio de ontológico. Ele fala assim. Ele falou toda hora. Ele fala que. Nem sei mais onde está isso aí. Ontologia. Que não é dele, né? Quando a pessoa. A existência do ser nesse caso é Deus. Né? Então, outra coisa que é muito importante, ele reconciliou, naquela época de briga e de tudo mais, que um falava que não, que a religião estava certa, não, vocês estão querendo só a ciência agora, ele falando que Deus é eterno, que Deus existe, que Deus é o criador do mundo, ele reconciliou a religião com a ciência, né? Isso foi muito importante, porque então eles aceitaram de bom grado as notícias de Descartes, né? Agora, o princípio da sabedoria. Então vai. Descartes nos ensina a importância de questionar e de buscar bases sólidas para nossas crenças, sejam filosóficas, científicas ou cotidianas. Então, tudo que você for fazer, arrume bases sólidas para provar. Sua influência permanece nas discussões sobre consciência, inteligência artificial, ética e métodos científicos até hoje. Estava falando por que inteligência artificial? A inteligência artificial, o que ela é? Ela é a junção de todos os conhecimentos de todas as eras até hoje. Porque pegaram todas as enciclopédias, todos os escritos, tudo da Bíblia, tudo de todos, do Alcorão, nem sei como é que chama esses livros, pegaram tudo, puseram tudo no lugar, a inteligência artificial, ela consegue, no minuto, pega, você faz uma pesquisa, tem tudo. Então, ela é lógica, assim como ele dizia que tinha que ser. Né? Descartes não destruiu o conhecimento, pelo contrário, nos mostrou um caminho sólido e racional para reconstruí-lo, com implicações que permanecem vivas 3 séculos depois, ainda. Né? Que ele é do século 17, não, 4 séculos já, nós estamos no 21. Então, Descartes, que esse livro, que esse tratado que ele escreveu, Doubt is the principle of wisdom, que é duvidar é o princípio da sabedoria. Olha lá, sabedoria na dúvida, importância atual de Descartes, princípio da sabedoria. E aí tem... Nossa, eu posso fazer uma pergunta assim? Pode. Por favor, eu queria saber, ele casou e teve filhos? Ele? Não. Eu que eu saiba, não. Que saiba, não. Ele não casou, ele não me contou. Ele não me contou. E olha que eu pesquisei a vida dele, hein? Fui em todos os fofoqueiros de plantão. Não contou pra mim. Não, acho que não. Ele tinha tempo de estudar. Ele é. Oi. Apesar dele ter sido criado dentro da igreja católica e tal, onde entra a fé nisso tudo? Já que ele é tão racional. Cadê a fé? Mas ele acreditava em Deus. Sim, mas é uma fé raciocinada. Uma fé raciocinada. É racional. Racional. Pela fé não tem valor para ele. Não, ele vai ter, inclusive ele foi como Galileu Galilei. Eu falei de Galileu Galilei? Eu nem lembro mais. Ele e Galileu Galilei, eles acreditavam, os dois,
em heliocentrismo. O que é heliocentrismo? É a Terra que roda em volta do Sol. Mas naquela época a igreja falava que não. E Galileu Galilei, até esqueci de comentar isso, ele foi condenado, porque ele escreveu um tratado dizendo do heliocentrismo, que imagina que a Terra ela só orbitava em volta do Sol. Pois é. Exatamente, ele fala isso quando ele é julgado. Quando ele é julgado e condenado, ele fala isso. E mesmo assim, ela se move, né? E aí, o Descartes, quando ele viu que o Galileu foi condenado, ele foi condenado a ser preso, eles não mataram ele. Mas como ele foi condenado, ele também tinha um tratado sobre heliocentrismo. Ele falou, agora não. E deixou para depois. E deixou para depois esse tratado que ele fez sobre a Terra, né? Sobre o Sol. E ele, disso tudo aí, ele escreveu muitos livros, muitos tratados, mas muitas coisas ainda foram descobertas depois. Agora, as frases de Descartes. Ele tem umas frases incríveis. Essa aqui é uma ironia. Vejam bem essa ironia dele. Só um detalhe aqui. Pois não. Ele não era casado, nunca casou. No entanto, ele teve uma filha chamada Francine. Olha só. Com Fofocas, não foi? com Helena, agora não sei ler aqui, mas é James Van der Schuster. Mas a criança... Essa filha era holandesa. Mas a criança Ele faleceu viveu muito tempo na Holanda. Essa mulher, agora eu estou lembrando. Porque a Fátima entrou no campo que marcaram que ela ia entrar. Que ela fosse entrar. Quando eu fiz a pesquisa, inclusive do outro lá, aparece uma filha, porque ele foi militar, né? Foi militar que ele estudou trabalhou com Maurício de Nassau. O sobrenome dela é Van, não sei o que lá, não é isso aí? É holandês. Holandês. Mas morreu o quê? Morreu cedo? Morreu cedo? Você falou? Morreu cedo. 5 anos. Quem? Ela? Ela foi parar. Bom, voltando à frase dele. Essa aqui é o senso dele, ó, a ironia. Ó. O bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Ela, pois cada um pensa estar tão bem provido dele que mesmo aqueles mais difíceis de se desfazerem com qualquer outra coisa, não costumam desejar mais bom senso do que já tem. Todo mundo, olha, veja bem, todo mundo tem bom senso. Todo mundo se acha o bom senso. Exatamente. É isso que ele quis dizer. Eu adorei essa frase aí. Vai, outra frase, vem. Vai lá. A diversidade de nossas opiniões não decorre de uns serem mais razoáveis que os outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e não considerarmos as mesmas coisas. Quer dizer, eu vejo de um lado uma coisa e ele vê de outro. Então a gente acaba não coincidindo nas opiniões, porque nós pensamos de maneiras diferentes. 3. Penso, logo existo. Penso, logo sou. 4. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Pensa. 5. A leitura de todos os bons livros é como uma conversação com as pessoas mais qualificadas da história. Olha que interessante, né? Que você aprende tudo nos livros, né? A sua companhia. 6. Daria tudo o que sei pela metade do que não sei. Ó, show, né? 7. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Não é moleza, não. A lógica, né? A lógica. Foi. Para examinar a verdade, é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida, o máximo possível. É o que ele fazia sempre, a vida toda.
E 9, não basta termos um bom espírito. O mais importante é aplicá-lo bem. Isto é, não adianta você ter um bom sentimento se fica só nisso. Aqueles que só falam e não fazem, né? E para terminar, a única certeza é que duvido. E se duvido, eu penso. E se penso, logo existo. René Descartes. Obrigada, gente. Foi isso aí. Agora, espero que vocês considerem um monte de coisa. Lembrar uma revistinha de Woody Allen, Ah, contra, ele pensava logo existir. logo existir. Existir. Estou pensando que eu vou, daqui a pouco eu vou existir. É. Então é isso que eu trouxe sobre ele. E obrigada por todos pela paciência, pelo meu maridão me ter feito tudo comigo. E, tá. E pode fazer perguntas, que vão ver se eu não souber. Já cantaram. Já cantamos, parabéns, já cantamos. Foi. Engraçado, eu não sei as pessoas daqui, mas toda vez que eu vejo uma palestra sobre algum filósofo, eu não sei se é um pouco de referência da minha parte, é que às vezes eu não consigo imaginar um cara desse, esse e tantos outros, se enquadrando numa vida normal, do tipo, tem que acordar, tomar banho, comer. E só fica pensando. Então, a sensação que eu tenho é que esses caras, eles gravitam numa bolha acima da gente. Tanto é que a gente acha até que ele nem casou, né? E tudo, nem pensa nisso. Muitos morrem cedo. E, cara, o tempo é o tempo desde sempre. A gente acorda, faz o que tem que fazer e logo dorme, logo cai à noite. Né? Eu tenho sempre um certo delírio quando eu tento imaginar. Aquele escala louco, né? Como é que ele se enquadrou num. Como é que ganhou dinheiro, pagou conta? Então, eu acho que eu também fiquei pensando nisso. Ele foi professor, né? Nós temos sempre a propensão de medir através da nossa experiência. Então, a nossa experiência baliza o que vimos e o que sentimos. No caso, já foi dito algumas outras vezes, o ato de pensar e filosofar sempre esteve com a elite. Sempre esteve com a elite. Porque quem tinha tempo para isso? Que gravitam em torno da elite, do mesmo jeito que acontece hoje. Na hora que você vê Paralamas do Sucesso, ele é filho de brigadeiro, o Herbert Williano. O irmão é sociólogo, né? O irmão. Vamos pegar todos. Cazuza. Também é da elite. Da elite. Vamos pegar agora os MC que não sei o que é sempre da elite. Né? Então, esses que gravitam em torno da que não precisam trabalhar, vamos dizer assim, trabalhar, tem tempo para isso. Esse privilégio não é uma preocupação, mesmo sendo mesmo tendo pessoas da base inteligentes, não tem a capacidade de expor essa inteligência. Porque, vamos lá, eu tenho uma Greta, né? Eu não estou defendendo se ela está certa ou se ela não está certa, mas uma menina de 16 anos e na ONU, a sua filha, ela vai na ONU quando? Nem a minha, nem a de ninguém, nem a do esposo, nem nós. Então, esse pessoal que circula, que tem esses privilégios, eles conseguem ter voz. A voz que vai parar séculos depois. Se eu estivesse com o Trombelli, ele ia me bater. Não, por causa de falar isso? Concorda com esse meu ponto de vista. Não, mas eu acho que é. Eu também concordo. Não. É porque nós temos consciências
são pontos de vista diferentes. Eu costumo falar para minha filha que a minha filha, eu falo assim, olha, preste atenção que é importante o retrovisor. Eu sou um retrovisor da direita e a sua mãe é a retrovisor da esquerda, né? Mas os dois, você não duvida do que eles te mostram, né? Então, são pontos de vista porque a gente olha para frente. Mas se por acaso você for virar e tomar uma decisão, você precisa olhar Pelo retrovisor. tanto da direita Quanto da esquerda. Agora, você sabe que você comentou uma coisa que eu sempre senti. O meu tempo. Eu não consegui fazer nem um décimo do cara que fez em 15 minutos. Agora, como é? Não é isso, né? Para chegar em 15 minutos, não foi 15 minutos. A cabeça vem vindo, ou de repente percebeu lá do. Agora, sabe o que ele falou, né? A sensação da nossa régua, é difícil a gente querer comparar o tempo, o hábito, né? Agora, a grande sacada da matemática de Descartes, e aí vem o Festoso que me ajuda, é porque você encontra um ponto e você encontra outro ponto, então você faz uma dedução tanto para direita, tanto para cima quanto para baixo. Então, a inteligência artificial, ela não é só um banco de dados. Hoje, ela deduz. Porque ela... Eles dizem que é a mesma dedução, Fábio. Eu entrei numa discussão outro dia. Ela inventa a lei. Mas então, mas essa invenção não é uma invenção. É que o raciocínio que a gente não conseguiu armar, e ela, em função do volume de informação, do volume de mentes, ela consegue concluir algo que a gente podia ter concluído. Né? Não, mas veja só. Mas está lá disponível. Ok, mas tudo isso foi colocado numa equação matemática. Porque ela não é um ser biológico, ela é uma máquina no qual tem um algoritmo. E o algoritmo nada mais é do que, como Descartes, visualizações. Tem um problema que fraciono, e aí e fracionar o problema faz parte do próprio cartesiano, do quadro, no qual eu tenho um ponto, outro ponto, então logo aquele outro ponto pode ser que seja aqui. E a Glaucia, no dia que nós estávamos conversando, como engenheiro, a vida inteira eu trabalhei com cartesiano. Exato, XY. E aí de mim, se não trabalhasse. E o Z, né? E o Z também. Aí aparece o terceiro eixo. É o Z. Claro. Tridimensional. É o X, o Y e o Z. Z. E aí você põe no espaço, né? Exato. E veio tudo. O cara não é genial, é uma coisa talvez que vem. Aí, mas peraí, mais genial era Pitágoras. Bom. Estou ligado por lembrar dele. Porque na hora que você chega e você coloca um quadrado, outro quadrado ali, o triângulo, e você... Conclui aquela equação. Uou! Mas ele fez, então, como que chama? Geometria analítica. Analítica é do Descartes, né? Mas é o que eu falei para você. Eu tenho uma coordenada, eu tenho outra coordenada, então se por acaso é uma expressão constante, não é ao quadrado, é simples, então eu posso concluir que aquele outro ponto está naquela... Essa área não é apaixonante. Meu Deus, a matemática é divina. E aí Pitágoras já vinha concluindo lá de trás, esse cara incrível um contexto. Mas lembra que Pitágoras, ele só fazia geometria, porque os números foram assimilados depois. Saiu aqui, inclusive, essa história dos números. Mais difícil ainda, né, na época dele. Já pensou, não tinha nem número e ele já fazia. Na época de Descartes, assim que se fala, Já tinha. Descartes. Não é des. já É existiam os números, Descartes. e ele voltou à geometria. Que eu vi 1000 vezes. De uma maneira mais simples, a gente não precisa nem até ir muito longe. Né? Eu acho que, por exemplo, há poucos anos atrás, você optar por fazer filosofia numa faculdade, Quem podia, né? optar por fazer psicologia, era uma coisa assim. Ou você tinha, Fazer cinema. ou você teria que ter um padrão para fazer, ou você era até dito pelos pais
não faça isso. Não podia viver, porque não vivia disso, né? Não dava para viver disso. Só que além disso, a gente insistia, o eu